Galerinha, vamos trabalhar? Vamos nessa? Bom, nosso assunto hoje é oração subordinada substantiva. Tá? Primeiro, o que é uma oração subordinada substantiva? É a oração subordinada que tem funções que são exercidas por um substantivo. Então preste atenção no que o tio vai falar. Repara bem. A classe gramatical substantivo, quando aparece dentro de uma oração, pode acontecer exercendo a função de sujeito, exercendo a função de objeto direto, exercendo a função de objeto indireto, exerce a função de predicativo, exerce função de complemento nominal e exerce a função de aposto. Então, deixa eu te falar para você. Quando você está analisando uma oração e você encontra um substantivo dentro dessa oração, essas são as possíveis funções de um substantivo. Ele pode aparecer como um núcleo do sujeito, como um núcleo do objeto direto, como um núcleo do objeto indireto, como um núcleo do predicativo, como um núcleo do complemento nominal e como um núcleo do aposto. Ok? Substantivo é um núcleo, tudo bem? Então observa, uma oração é subordinada substantiva quando essa oração subordinada estiver exercendo estas funções. Aí o aluno às vezes fica assim, Arnaldo, como é que eu vou saber, ok, que uma oração está exercendo a função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto? Bom, definição, vai lá. Oração subordinada substantiva. Tá? É a oração que exerce uma função sintática praticada no limite aí. Por um substantivo. Arnaldo, agora me diz, como é que eu sei que ela é substantiva? É simples. Quando você estuda o substantivo é a palavra, ok, que dá nome, denominação a seres, coisas, lugares e emoções. Tudo bem? O principal representante do substantivo é o pronome. Nós já estudamos isso em sala de aula. O que é o pronome? É a palavra que ou acompanha um substantivo ou então substitui um substantivo. Tudo bem? Como é que você vai descobrir então que uma oração é subordinada? É simples. Como é que você sabe que ela é subordinada substantiva? É simples. Se ela for subordinada substantiva, ela poderá ser substituída por um pronome, porque o pronome é a palavra que substitui o substantivo. Então observa, olha o que eu vou dizer aqui, ó. Bem aqui, ó. Será subordinada substantiva se puder ser substituída por um pronome. E o melhor pronome para garantir a você que ela é substantiva é esse aqui, ó. O pronome demonstrativo isto. Então vamos de novo. Oração subordinada substantiva é a oração que exerce função sintática praticada por um substantivo. O substantivo, a oração subordinada substantiva, será aquela, olha, se ela puder ser substituída por um pronome. Pelo pronome isto. Toda oração que você puder substituir por isto é uma oração subordinada substantiva. Gravou? Toda oração que você puder substituir pelo pronome isto é substantiva. Arnaldo, por quê? Porque isto é pronome. E pronome é a palavra que substitui o substantivo. Tá ok? Então a definição é esta. Agora, o que mais que eu posso acrescentar a você? Olha só. Normalmente, é outra informação. Normalmente, a oração subordinada substantiva
substantiva, tá? É iniciada, é introduzida por uma conjunção integrante. Vou trazer essa informação mais para cá. Peraí. Acabou. Estou enchendo o quadro. Por uma conjunção integrante. Então, vamos retomar. Oração subordinada substantiva é a oração que exerce uma função sintática praticada pelo substantivo. O substantivo pode exercer função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto. Será subordinada substantiva se puder ser substituída por um pronome. O pronome tem que ser esse aqui, ó, pronome isto. Se você puder trocar a oração pela palavra isto, ela é uma oração subordinada substantiva. Normalmente, a oração subordinada substantiva é iniciada por uma conjunção integrante. Só existem duas conjunções integrantes na língua portuguesa. As palavras que e se. As únicas conjunções integrantes da língua portuguesa, tá, são que e se. Nenhuma outra conjunção, tá? Às vezes aparece o como, ok? Aparece o onde. Eles não são conjunções integrantes. As únicas conjunções integrantes são o que e o se. Tudo bem? O que, conjunção integrante, é uma das palavras que mais é cobrada em prova. Você vai fazer a Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Justiça, deve cair a função do que, conjunção integrante. Você vai fazer Polícia Civil, a OCP sempre cobra conjunção integrante para o nome relativo. Vai fazer Polícia Civil, Polícia Militar, vai ser o SESP, a palavra que é a menina dos olhos do SESP. Então é importante que os senhores fiquem ligados nisso. O que e o se são as únicas conjunções integrantes da língua portuguesa. Tudo bem? Volta para cá. Vou apagar esse todo aqui agora. Vamos entrar no universo correto. Olha só. Bom, oração subordinada substantiva. Já sabemos que ela, repara bem, pode ser substituída, vou colocar aqui agora resumidamente, pode ser trocada pela palavra isto. Informação já dada. Bom, geralmente introduzida por conjunção integrante. E só existem duas conjunções integrantes, as palavras que e se. Qualquer outra palavra que esteja iniciando uma oração subordinada substantiva, que não seja que e se, não é conjunção integrante. Então tome cuidado porque isso cai em prova. A Fundação Carlos Chagas de vez em quando joga uma questãozinha dessa e derruba o candidato. Marque a alternativa em que o termo destacado é conjunção integrante. Aí o candidato, conjunção integrante, oração subordinada substantiva, vai lá e troca. Quando troca por isto, aí chama o como, chama o onde de conjunção integrante. Está errado. As únicas conjunções integrantes que existem são o que e o se. E o detalhe, olha que informação que te vai dar. O que, quando for conjunção integrante, quando for conjunção integrante, ocorrerá em orações afirmativas, fazendo uma afirmação. A palavra se será conjunção integrante e quando isso acontecer, ela ocorrerá em orações que imprimem dúvida. Afirmativa e dúvida. Analdo, me dá exemplo. Vamos lá, vamos colocar um exemplozinho para você. Olha lá. Primeiro do que? Olha só. O governador disse que fará concurso em outubro. Observa. Pode usar o quadro para lá também. Ok.
O governador disse que fará concurso em outubro. Observa sempre, bem aí, o aluno do português definitivo analisando a questão. O que a gente faz primeiro quando está analisando uma frase? Procura o verbo. Então é aqui, ó. Verbo dizer e o verbo fazer. Dois verbos significam duas orações. Se você tem duas orações, você está diante de um período composto. Tudo bem? Bom, se o período é composto, o que é que o aluno do português definitivo faz? Separa as orações. Vou separar. Aqui, ó. O governador disse, tá vendo o quê? Ele é o conectivo. Então, cortei. Essa é a oração 1, esta aqui é a oração 2. Vamos verificar se essa oração 2, que é introduzida aqui no quê, é uma oração subordinada substantiva. Tá aqui, ó. Oração subordinada substantiva. Pode ser trocada pela palavra isto. Vou tentar. Olha como é que vai ficar. O governador disse isto. Olha lá. O governador disse isto. Ou seja, o que é isto? Que fará concurso em outubro. Se eu pude trocar a oração todinha, essa oração toda, inteira, por um pronome, eu vou lembrar que a oração subordinada substantiva é aquela que pode ser trocada pela palavra isto. Arnaldo, por que a oração subordinada substantiva pode ser trocada por isto? Porque eu estou dizendo que a oração exerce uma função de um substantivo. Então, é como se isso aqui tudinho fosse um substantivo. Tudo bem? E se ele é um substantivo, ele pode ser substituído por um pronome. O pronome isto. Então, observa. O governador disse isto. Se eu posso trocar por isto, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Se eu posso trocar pela palavra isto, eu tenho oração subordinada substantiva. Tudo bem? Eu estou usando a caneta verde, tá legal? Me dá um ok se você está conseguindo me enxergar direitinho o que eu estou colocando aí. Hã? Por favor. Olha só. Vamos continuar enquanto você me dá o joinha. Oração subordinada substantiva. Se essa oração aqui é subordinada, a primeira só pode ser uma oração principal. Aí o que acontece? Você está vendo o que aqui? O que, quando for construção integrante, ocorrerá em orações afirmativas. Olha, ele afirmou que fará concurso em outubro. Ele disse que fará concurso em outubro. Então, o que apareceu numa oração afirmativa. Tá tranquilo? Agora eu vou te mostrar a situação do C. Eu vou escrever para cá um pouquinho. Olha lá. Coloca assim, ó. Não, vou trazer mais para cá, tá bom? O governador não sabe se fará concurso. Olha só. O governador não sabe se fará concurso. Reparem, por favor. Vou atrás do verbo. Verbo saber, verbo fazer. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então eu estou diante de um período composto. Vou colocar aqui, ó. Período composto. Se o meu período é composto, eu vou separar as orações. Reparem. O governador não sabe. Está vendo a palavra ser? Ele é o conectivo. Essa aqui é a oração 1 e esta aqui é a oração 2. Vocês podem me dar o ok? Quero saber se está tudo bem, gente. Está todo mundo me entendendo? Hã? Fala comigo aí. Vocês estão me compreendendo? Eu preciso saber que vocês está tudo ok? A visibilidade está tudo de boa? Tranquilidade? Então beleza, então vamos continuar. Primeiro eu mostrei para você que o que, conjunção integrante, vai aparecer em orações afirmativas. Agora eu estou te mostrando que o C, quando for conjunção integrante, vai aparecer na frase imprimindo dúvida. Olha aqui, ó. O governador não sabe, está com dúvida, se fará concurso. Então eu volto. Vamos descobrir se essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva. Ela pode ser trocada pela palavra isto. Vamos ver se dá certo. O governador não sabe isto. Isto. Arnaldo, o que isto ele não sabe? Se fará concurso. Então, se eu posso trocar essa oração toda por isto, é porque eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Tudo bem? Se esta oração 2 é uma oração subordinada, a primeira só pode ser uma oração principal. Tá na boa? Então, olha as informações que eu estou dando para você. Fica ligado nisso, porque isso serve para Polícia Civil, Polícia Militar, tá? O pessoal que vai fazer aí a perícia científica aqui da polícia também. Tá?
para a galera que está fazendo tribunal de justiça, para a galera das carreiras, tá, policiais em geral e principalmente, tá, se você vai fazer aí carreira fiscal. Também estão dizendo que vai ser a Fundação Getúlio Vargas. E quando o povo fala, o Royal será. Então fica ligado. Isso daqui cai. Vai aparecer na sua prova. Então vamos lá. Oração subordinada substantiva pode ser trocada pela palavra isto. Geralmente introduzida por conjunção integrante. Por que geralmente, Arnaldo? Porque muitas vezes pode vir um que não é conjunção integrante. Pode vir um como, pode vir um onde, pode vir uma palavra que não é conjunção integrante. Tudo bem? Fica ligado nisso. Volta para cá. Eu mostrei a você então o que e o C como conjunções integrantes. Eu vou apagar tudo outra vez e vou dar outras informações agora. Hã? Faz o print. Para você que está me assistindo, tira uma fotozinha aí para você poder estudar, vai. Ok? Então vamos nessa. Vou apagar o todo de novo. Bom, gente, a oração subordinada substantiva, já vi, pode ser trocada por isto. Normalmente é introduzida por uma conjunção integrante, que é e C. Agora vamos à classificação dela. Classificação. A oração subordinada substantiva pode ser classificada. Classificação. Ela pode ser subjetiva. Ela é subjetiva quando a oração inteira estiver funcionando como o sujeito. Ela pode ser objetiva direta. Nesse caso, ela está funcionando como objeto direto. Ela pode ser ainda objetiva indireta, funcionando como objeto indireto. Ela pode ser ainda predicativa, porque funciona como um predicativo. Ela pode ser completiva nominal. Completiva nominal, quando ela funciona como complemento nominal. E por último ainda, ela pode ser apositiva, quando ela estiver exercendo a função de um aposto. Tá tranquilidade? Bom, o que eu vou fazer agora com você? Eu vou te dar um exemplo de cada uma delas. Ok? E vou ensinar você que essa é uma das orações mais gostosas de se estudar. Óbvio que você tem que ter base de análise sintática. Tudo bem? Base de análise sintática. Tem que saber o que é verbo de ligação, tem que saber o que é um verbo transitivo, tem que saber o que é um verbo intransitivo, tem que saber o que é um objeto direto. Objeto é tudo aquilo que o homem pode usar. O que é um advérbio, ok? Que é aquela palavra que indica uma circunstância. Tem que saber que complemento nominal é um termo preposicionado, ok? Que está ligado a um nome e não a um verbo. E o aposto. Aposto é a palavra que explica o antecedente. Então fica ligado nisso. Vamos para o primeiro exemplo, oração subjetiva. Olha lá, que eu vou mostrar para você. Você chegou na sua prova, encontrou uma frase, deixa eu pegar uma outra caneta de uma cor preta aqui. Vermelho aí também. Olha essa frase aqui, ó. É importante que você venha. Pronto. Está aqui a minha frase. É importante que você venha. Eu vou analisar essa frase. Eu procuro o verbo. Tem aqui o verbo ser, tem aqui o verbo vir. Há dois verbos na minha frase. Você aprendeu que se há dois verbos é porque há duas orações. Se eu estou diante de duas orações é porque essa frase compreende um período composto. Até aqui tudo bem? Período composto. Você aprendeu já na sala de aula que quando o período for composto, a gente separa as orações. Vem comigo, vou separar para você. Olha lá. É importante que você venha. Aqui está o limite. A oração 1 é esta. Ó.
é importante. A oração 2, que você venha. Aqui, ó. A oração 2. A gente está falando aqui de oração subordinada substantiva. Como é que eu reconheço que uma oração é subordinada substantiva? Eu posso trocá-la por um pronome. Pelo pronome isto. Eu vou tentar fazer. Ah lá, tá vendo o conectivo aqui? É ele que eu vou fazer. Ah lá. É importante isto. O que é isto que é importante? Que você venha. Eu posso trocar essa oração todinha pela palavra isto? Diz que sim. Podemos. É importante isto. Se eu posso trocar a oração por isto, troquei por um pronome, então eu posso afirmar sem medo de ser feliz que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. E se esta oração aqui é uma oração subordinada, a primeira só pode ser a oração principal. Tá na boa? Tranquilidade? Agora vem a mágica. Olha para cá. A gente está estudando um período composto, não é verdade? Você vai transformar. Parece trabalhoso no primeiro momento, quando o aluno não tem ainda experiência. Mas se você treinar em casa, tá, durante uns 15 minutos, resolvendo questões de oração substantiva, você fica expert nisso aqui. Você vai aprender agora a transformar o período composto no período simples. Transformar o período que é formado por mais de uma oração no período formado por apenas uma oração. Como é que eu faço isso, Arnaldo? Vem comigo. Olha lá. Você mantém a oração principal. Essa daqui, ó. Vou manter ela bem aqui, ó. É importante. Essa é a oração principal. Agora, eu vou pegar a oração subordinada substantiva e você lembra que você pode trocá-la por isto? Se eu posso trocar, eu vou botar o isto no lugar dela. Vai ficar assim, ó. É importante isto. Sendo que essa palavra aqui é a oração 2. Transformei o período que era composto no período simples. Nova frase. É importante isto. Aí agora, o aluno do português definitivo coloca em prática o que ele já tem de base. Vou fazer análise sintática. Deixa eu botar uma caneta vermelha aqui em ação agora. Olha lá. É importante isso. Procura o verbo. Está aqui o verbo. Ó. É o verbo ser. E o verbo ser é verbo de ligação. Você já estudou isso comigo. O verbo ser só não será verbo de ligação na expressão era uma vez. Sabe aquela introdução de toda a fábula? Era uma vez, tá? Uma garota bonita que usava um chapeuzinho vermelho. Lembra dessa história? Então, volta para cá. O verbo ser será sempre verbo de ligação. Para que serve o verbo de ligação? Para ligar o sujeito ao seu predicativo. O verbo de ligação liga, por isso que o nome dele é verbo de ligação. Ligar o sujeito ao predicativo. O que é um predicativo? É uma palavra que indica uma característica. O predicativo pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio e pode ser um substantivo. Tudo bem? Olha para cá. Ser é verbo de ligação. A palavra importante, está aqui a palavra importante, é um adjetivo. Importante é adjetivo. Uma pergunta para você. Adjetivo pode exercer função de sujeito? Não. Quem é que exerce função de sujeito? O substantivo. Ou então o substituto dele, o pronome. Só quem pode ser sujeito de uma frase, tá, é o substantivo ou o substituto dele, o pronome. Então observa. Se importante é um adjetivo, importante funciona como predicativo. Predicativo. Olha que interessante. Então, olha. Ser, verbo de ligação. Importante, predicativo. Sobrou para analisar a palavra isto. Pergunta, senhores. O verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo. Se este cara é o verbo de ligação e este é o predicativo, quem é esse cara aqui? É o sujeito. Sujeito. Verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo. Então, isto, nessa nova oração, funciona como sujeito. Mas isto não é essa oração inteirinha aqui? Então eu tenho, olha, oração subordinada substantiva. Aqui está a resposta. Subjetivo. E este que é uma conjunção integrante. Faz o seu print, que eu vou trabalhar outra oração.
Então vamos nessa. Vou para mais uma agora. Ou seja, mostrei para você uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela exerce função de sujeito. Agora eu vou te mostrar uma objetiva direta. Dá um joinha para mim se você entendeu. Vai, por favor. Quero um joinha para saber se você está me entendendo. Manda aí o joinha. O meu assistente para assuntos aleatórios aqui do meu lado está me dizendo se vocês estão compreendendo ou não. Vai. Manda um joinha se você entendeu. Ah? Vamos lá? Tá todo mundo na boa? Tranquilidade? Show, 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 show. Então vamos nessa. Olha lá. Mostrei para você uma subjetiva, função de sujeito. Agora eu vou te mostrar uma objetiva direta. Repara a minha frase primeiro. Olha lá. Fernanda disse que não faltará mais. Que não faltará, a gente perdi até o limite da frase aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó. Tá aí, tá. Fernanda disse que não faltará. Dá para ir um pouco mais? Não, tá no limite. Tá no limite, tá aí mesmo. Então eu vou analisar. Vamos comigo. Fernanda disse que não faltará. Eu vou analisar a frase. Eu olho para o verbo. Olha lá. Verbo. É o verbo dizer e o verbo faltar. Se eu encontrei dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu estou diante de um período composto. Tá na boa? Legalzinho? Então volta. Período composto. Vou dividir o período em orações. Primeira oração, Fernanda disse. Essa aqui é a oração 1. Então a outra é a oração 2. Tá maneiro? Repara, começou pela palavra que. Será que essa oração é substantiva? Só tem uma maneira de saber. Eu vou tentar trocar ela todinha pela palavra isto. Vamos ver se dá certo. Fernanda disse isto. O que é isto? Que não faltará. Se eu posso trocar por isto, então eu já posso afirmar que isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Beleza? Se essa oração aqui é subordinada, esta aqui só pode ser a minha oração principal. Que você está começando a ficar careca de saber? Então vamos nessa. Bom, já sei que é substantiva. As orações substantivas podem ser subjetivas, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal ou positiva. Bom, vou transformar o período composto no período simples. Como é que eu faço isso? Eu pego a oração principal. Vou colocar aqui, ó. Fernanda. O verbo disse. A segunda oração eu não posso trocar por isto? Então vai ficar assim, ó. Fernanda disse isto. Fazendo análise sintática. Verbo dizer. Dizer é verbo porque é uma palavra que indica ação. Então observa. Se essa palavra indica ação, vai ser um verbo transitivo ou então intransitivo. Hã? Tem uma perguntinha aí. Qual é a pergunta? O professor tem como fazer o português de questões do zero? Tá. Pessoal, pergunta que eu estou fazendo. Não existe português do zero. Ok? Eu estou conversando com você, que é concurseiro, porque você já deve estar numa turma preparatória para concurso público. Não é isso? Tomara que sim. Ou você está no Prime, ok? Ou você está acompanhando o grupo do Bigode, ou você está no português definitivo presencial, ou então você tem que fazer o português definitivo online. Ok? O que você vai encontrar nesses lugares? Eu estou nesses lugares. Eu sou membro do grupo do Bigode, eu sou professor exclusivo do curso Prime, eu sou professor, tá, o criador do português definitivo, e eu tenho um online e eu tenho um presencial. A minha turma do presencial, tá, já está hoje na quinta, sexta aula. Então eles já têm base para poder acompanhar isto. Se você está com dificuldade na disciplina língua portuguesa, deixa eu te falar. No dia 9 de junho agora, eu vou iniciar uma turma específica voltada para a Fundação Getúlio Vargas. Óbvio, eu vou ter que dar o básico para que o aluno entenda o assunto. A FGV cobra praticamente 80% a 90% daquilo que ela estabelece no edital. Ou seja, ela cobra a língua portuguesa inteira. Então eu vou ter que falar do que é substantivo, o que é artigo, o que é adjetivo, numeral, pronome e algumas especificações de cada um. Isso é básico. Mas se você está fazendo português definitivo, seja online ou presencial, eu dou essa base para você também. Então, se tiver difícil, meu parceiro, www.portuguesdefinitivo.com. Isso vai te ajudar. Tá beleza? Deixa eu voltar por quanto tempo. Que horas? Tá? Estou perguntando qual é o horário
do curso? O meu presencial funciona aos sábados, de 14 às 17. Essa nova turma que eu vou montar agora em junho vai ser aos domingos, de 9 a meio-dia. Se você estiver interessado em mais informações, entra no meu Instagram assim que acabar a nossa live. Tem lá um pôster, entendeu? Eu fiz uma postagem colocando um telefone que você com quem você vai contactar com a minha secretária, vai falar com a Nara e ela vai te dar todas as informações. Dia 9 de junho tem uma turma específica voltada para FGV. Tá? Então se você quiser participar dessa, meu parceiro, não demora, não perde tempo, oportunidade não bate todo dia na tua porta. Olha para cá. Fernanda disse isto, eu vou analisar. Dizer é uma ação, então o verbo ou é transitivo ou intransitivo. Isso você aprende no português definitivo e no curso Prime. Quando o verbo indica ação, ele só pode ser ou um verbo transitivo ou então um verbo intransitivo. Nós vamos descobrir qual é a função sintática dele no decorrer da análise. Então olha lá. Se o verbo indica ação, eu vou lembrar, toda vez que o verbo indica ação, o sujeito pode ser ou o cara que pratica a ação ou o cara que sofre a ação. É mais comum em concurso o sujeito aparecer praticando a ação. Então olha pra cá. Dizer é uma ação. Quem praticou essa ação de dizer? Foi a Nanda. Fernanda, então, é o praticante da ação. Como não está preposicionado, ela exerce a função de sujeito. Repara, eu posso apontar o sujeito, então eu estou determinando ele. Fernanda é o substantivo, só um substantivo formando o sujeito. Então ele é o núcleo do sujeito. Só tem um núcleo, ele é determinado simples. Ok? Uma vez que eu tenho identificado o sujeito, tudo aquilo que restar na frase, a gente chama de predicado. Predicado é o que não for sujeito na oração. Volta para cá. Fernanda, sujeito, disse isto é o predicado. Eu volto para o verbo. Olha lá. Fernanda disse. Fica dúvida? Fica. Disse, olha a pergunta que você vai fazer. O quê? Fernanda disse o quê? Isto. Isto, nessa frase, exerce a função de objeto. Arnaldo, por que isto é objeto? Porque existem duas possíveis respostas. Quando você faz uma pergunta para o verbo, a resposta pode ser ou um objeto ou um advérbio. Tudo bem? Isto é pronome. Se isto é pronome, não pode ser um advérbio. Tá beleza? Volta para cá. Achei um objeto. Arnaldo, que objeto é este? Você olha para a pergunta. Olha. O quê? Na pergunta tem preposição? Não. Então você está diante de um objeto direto. Se isto aqui é um objeto direto, isso obriga o verbo a ser transitivo direto. Pronto. Analisei a oração. E olha o que eu descobri. Que a palavra isto exerce função de objeto direto. Isto não é essa oração inteira aqui? Então, senhores, se isto na frase é objeto direto, então essa oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tranquilidade. Faz o seu print, quero apagar. Nunca aprendi isso. Mas tá entendendo? Pô, Aprenda com melhor. Hoje uma aluna minha falou assim pra mim, olha só, deixa eu contar pra vocês. De repente ela tá me assistindo, Vanessa. Foi a Vanessa? Não. Esqueci até o nome da moça agora. Fernanda. Não foi a Nanda não. Eu fui ao Prime, aí eu me sentei na cadeira, né, fiquei conversando com ela e falei assim, Arnaldo, eu acho você muito parecido com o Evandro. Eu falei, que Evandro? Evandro Guedes. Falei, porra, por quê? Porque vocês são muito incisivos. Vocês se vendem muito bem. Eu falei, eu não sei se eu me vendo muito bem. A intenção é eu vender para vocês otimismo. Vocês são capazes de aprender. Eu sou capaz de ensinar você. Se você acreditar em você e depois acreditar em mim, a gente vai ser uma dupla imbatível. Você vai aprender português. Ok? Porque eu sei o que eu ensino. E se eu sei, eu faço você aprender. Agora eu preciso que você, ok? Esteja disposto a pagar o preço. O que é o preço? Estudar. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá? Durante a semana, final de semana, feriado. Acabou a tua vida, ok? De não concurseiro. Concurseiro tem uma vida artificial. Ele vive para se alimentar e para estudar. Pronto. Pensa nisso. Volta para cá. Já printou, né? Vou apagar. Vamos para mais uma. Tá na frente. É mesmo. Vou apagar isso aqui. Vamos para outra. Vamos nessa.
Mais umazinha. Agora eu vou apresentar a você a objetiva indireta. Olha lá. Olha atenção. Eu gosto... Não. Deixa eu colocar de uma outra maneira. Não pode ser assim. Já vai fazer o período simples, é o período composto. Tá? Objetiva indireta. Necessito de que você... Tem mais nem o espaço do quadro, cara. No final a frase não vai dar. Tem que trazer mais pra cá. Peraí. É inglês pra frase? Colocar bem pra cá. Pronto. Eu gostaria de que você Segue. Segue. conhecesse a... Beleza. Vou fazer um comercial aqui para meu parceiro. Morreu. A Escola da Matemática. Comercial gratuito, hein, bro? Olha lá. Eu gostaria de que você conhecesse a Escola da Matemática. Repara bem, vou analisar. Procuro o verbo. Verbo gostar e o verbo conhecer. Se a minha frase é formada por dois verbos, é porque eu tenho duas orações. E se há duas orações, eu estou diante de um período composto. Estamos juntos? Volta pra cá. Se o período é composto, eu vou separar as orações. Olha a primeira. Eu gostaria. Está vendo o conectivo aqui? Corte sempre antes do conectivo. Oração 1 e oração 2. Arnaldo, por que você deixou a preposição desse lado? Porque o que está preposicionado. Não se separa termo preposicionado. Então, se isso é uma preposição, ele está ligado ao que? Eu tenho que deixar os dois juntos. Então, aqui eu tenho a oração 1, aqui eu tenho a oração 2. Será que essa segunda oração aqui, ó, que termina bem aqui em matemática, será que essa oração é substantiva? Vou tentar. Eu gostaria. Lembra que eu disse? Você troca a oração pela palavra isto. Olha como é que fica. Eu gostaria de mais isto. Disto. Então fica lá. Eu gostaria disto. Se eu pude trocar tudo por isto, então é porque eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. E se essa oração aqui é substantiva, a primeira só pode ser a oração principal. Se há uma oração subordinada, a outra é principal. Tá beleza? Agora, aquela mágica. Vou pegar o período composto e transformar no período simples. Vai ficar assim, ó. Olha lá. Eu gostaria disto. Dê mais isto, disto. Fazendo uma simples, básica e pífias análise sintática. Verbo gostar. Gostar é uma ação. Quando o verbo é indicação, ou ele é transitivo, ou ele é intransitivo. Quem praticou essa ação? Eu. Sujeito determinado, simples. Identificado o sujeito, sobra o predicado. Estamos juntos? Bom, volto para o verbo. Eu gostaria. Quando você diz assim, eu gostaria, não vai ficar uma dúvida? Qual é a dúvida? Gostaria? Olha a pergunta qual seria. De quê? Eu gostaria de quê? Resposta. Disto. Disto não é pronome? Então funciona como objeto. Se é objeto, o verbo é transitivo. Eu tenho preposição na pergunta? Olha a preposição. Então o objeto é indireto. Logo o verbo é transitivo indireto. Acabou. O disto, que é essa oração todinha aqui, funciona como objeto indireto. Então eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva. Objetivo direto. Olha lá que maneiro. Objetiva indireta. Professor de matemática tá também. Pô, até o professor de matemática tá aqui. Puta que pariu, vou lá olhar a matemática. Olha que beleza. Eu tenho uma aluna chamada Fernanda. Fernanda, tá? Uma pessoa que eu tenho um grande carinho. A Fernandinha passou na Polícia Civil, graças a Deus, vai para Santa Catarina, que é professora de matemática. Adivinha o que aconteceu com a Fernandinha depois que ela fez o português definitivo? Ela fez 2 vezes o português definitivo. Passou a dar aula de língua portuguesa no prêmio. Um professor de matemática
que fez o curso de português definitivo, tá? Aprendeu português e foi dar aula lá no Prime. Adivinha o que aconteceu? Né? Os alunos já estavam pedindo para ela ser oficializada como professora. Ficou muito boa realmente, gabaritando prova de português nos concursos públicos. Aí imagina ela pegar uma prova que tenha português e matemática. A praia dela, não é verdade? E a praia que ela conheceu, que é mais bonita que a dela. Olha lá. É a aprovação certa. Davi está aqui fazendo contorno para mim, dizendo que português é muito melhor que matemática. Português foi feito por Deus, matemática pelo diabo. Volta para cá. Aqui, ó. Dei um exemplo para você, está no objetivo direto. Eu vou para predicativa agora. Faz o print, rapidinho, manda ver. Galera, me dá um okzinho aí, vai. Diz pra mim que você está curtindo a aula. Deixa eu ver se está tudo bem. Posso continuar? Vamos lá. E agora nenhuma pergunta mais, né, Davi? Por enquanto tá todo mundo quieto. Ok. Manda um joinha pro tio. Preciso do joinha de vocês. A imagem tá boa, o som tá legal, belezura, tranquilidade, ótimo. Vou apresentar você agora ao, olha lá, predicativo. Vamos lá, predicativo. Olha essa frase. Ah. O certo é que você não falte mais. Imagina a situação. Aluno faltar a aula de português. Cara, perca qualquer aula. As outras são decorebas. Né? Agora, língua portuguesa, se você faltar, português definitivo 2020, Prime 2020, ok? Não tem outra saída. Qualquer concurso para o qual você vá se inscrever, o concurso é sério, cai em português. Porque é sempre o mais importante. Não é à toa que os juízes vivem pagando mico por aí, não sabem escrever. Juiz, excelentíssimo, não sabe escrever. Então, vamos nessa, vamos fazer a diferença agora no serviço público. Vamos ter servidores que sabem, que conhecem um pouco mais, um pouco melhor a sua língua. Vamos nessa, olha lá. O certo é que você não falte mais. Eu vou analisar. Procura o verbo. Verbo ser e o verbo faltar. Se há dois verbos, há duas orações. Se há duas orações, eu estou diante de um período composto. Estamos juntos? Se o período é composto, o aluno do português definitivo separa as orações. Olha lá. O certo é que você não falte mais. Olha o conectivo. Corto sempre onde ele está. Oração 1, oração 2. Será que essa oração aqui é uma oração substantiva? Olha lá. O certo é isto. Posso trocar tudo por isto. O certo é isto. Ou seja, o certo é que você não falte mais. Se eu posso trocar a oração toda por isto, eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva. Se essa oração é subordinada, a primeira tem que ser a oração principal. Agora, é aquela mágica que você só aprende aqui comigo. Transforma o período composto num período simples. É para Sócrates. O certo é isto. Olha o candidato do português definitivo. Verbo ser, verbo de ligação. Verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo. Observa que a palavra certo está antecedida de artigo. Então a palavra certo aqui é um substantivo. Substantivo exerce função de sujeito. Então observa, se o certo é sujeito e o ser é verbo de ligação, isto só pode ser predicativo. Isto não é essa oração? Então eu tenho oração subordinada substantiva predicativa. Printa, que eu vou falar agora do complemento nominal e do aposto. Tá? O tempo está acabando, não demora muito. É mais bonito, né? É mais bonito. Tá beleza, galerinha? Então vamos nessa. 10 minutinhos para acabar a nossa live, né? Para minha folga começar. Vamos lá. Completiva nominal. Lá vai a frase. Tenho certeza de que
seremos felizes. Olha a minha frase. Tenho certeza de que seremos felizes. Aluno no português definitivo vai atrás do verbo. Verbo ter, verbo ser. 2 verbos, 2 orações, período composto. Separa. Olha o conectivo. Tá vendo a preposição? Tá preposicionado. Então, ó, oração 1, oração 2. Será que eu posso trocar tudo aqui pela palavra isto? Vai ficar assim, ó. Tenho certeza disto. Tenho certeza de mais isto, disto. Então, ó, tenho certeza disto. Se eu posso trocar por isto, isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Se esta oração é subordinada, a primeira só pode ser oração principal. Agora, transformar o período composto no período simples. Vai ficar assim, ó. Tenho certeza disto. Vamos lá. Aluno Prime, aluno português definitivo, aluno do grupo do bigode. Verbo, ter. Ter é uma ação. Se é uma ação, é transitivo ou intransitivo. Quem praticou a ação de ter? Eu. Sujeito determinado. Só que o eu não está escrito. Ele está implícito. Identificado o sujeito, sobra o predicado. Eu volto para o verbo. Eu tenho, olha lá, eu tenho o quê? Essa é a pergunta que você vai fazer. Tem o quê, Arnaldo? Eu vou dizer, certeza. Certeza é um objeto, por isso o verbo é transitivo. A preposição? Não, o objeto é direto. O verbo é transitivo direto. Tranquilidade? Olha o que sobrou para eu analisar. A palavra disto. Observa que o verbo ter só permite uma pergunta, pois quem tem algo. Mas a palavra certeza também deixa uma dúvida. Eu digo assim, turma, eu tenho certeza. Você vai dizer, Arnaldo, certeza de quê? Olha para quem eu fiz a pergunta. Eu fiz a pergunta para o nome, não foi para o verbo. Se o nome deixa uma dúvida, o nome está pedindo um complemento. Se você faz uma pergunta ao nome, o nome está pedindo um complemento. Eu tenho acesso. Aí você diz, acesso a quê? Olha, acesso é o nome. Está pedindo um complemento, a resposta é um complemento nominal. Volta para cá. Disto não está respondendo ao nome? Complemento nominal. Se disto é essa oração, então eu tenho oração subordinada substantiva, completiva nominal. Beleza? 30, para eu falar do aposto. Quanto tempo eu tenho ainda, Davi? Tá para acabar. Bom, tá finalizando. Vamos ver se dá tempo. Ele fica aí. Se não acabar, vai ficar salvo 24 horas, galera. Se acabar, a gente abre outra. Se terminar, de repente, eu vou abrir uma outra só para concluir o assunto, ok? Não vai demorar mais de 15 minutos. Falei para você aqui da completiva nominal. Vocês entenderam a completiva nominal? Me dá um joinha aí, por favor. Vai. Preciso saber se que eu estou correndo por causa do tempo. Ah, tá tudo beleza? Ótimo. Então vamos lá. A positiva, aposto. Arnaldo, eu não sei o que é aposto. Aposto é o termo que explica algo sobre o seu antecedente. Aposto é o termo que explica algo sobre o seu antecedente. Vamos lá. Vou colocar a frase. Não esqueça uma coisa. 2 pontos. Que estarei esperando você. Tá no limite? Tá na boa? Pronto. Nem isso é. É uma ciência complexa. Fica fazendo sinal pra mim aí e me perdi. Não esqueça uma coisa. Que estarei esperando você. Observa, por favor. Verbo esquecer e o verbo, olha lá, uma locução verbal. Estarei esperando. O meu candidato tem a obrigação de reconhecer a locução verbal. 2 verbos, 2 orações, período composto. Vamos separar. Tá vendo o conectivo? Separei, ó. Oração 1, oração 2. Não esqueçam uma coisa.
Qual é a coisa? Não é isto a coisa? Não esqueça uma coisa. Qual é a coisa? Isto. Se eu posso trocar essa oração por isto, então isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Se essa oração é subordinada, a primeira é a oração principal. Vou transformar o período composto no período simples. Como é que fica? Olha lá. Não esqueça uma coisa. 2 pontos. Isto. Vamos lá, aluno Prime, aluno português definitivo. Não esqueça uma coisa. Verbo esquecer. Esquecer é uma ação. Quando eu digo não esqueça, eu estou dando uma ordem. Então esse verbo está no modo imperativo. Então olha lá. Não esquece tu, não esqueça você. O sujeito dessa oração está aqui, ó. Quem é que vai para a praticação de não esquecer? Você. Sujeito determinado implícito, porque eu sei quem é o sujeito, mas ele não está na frase. Então, todo mundo aqui é predicado. Volta para o verbo. Esqueça. Olha a pergunta. Esqueça o quê? Uma coisa. Uma coisa é objeto, o verbo é transitivo. Não há preposição na pergunta, o objeto é direto. O verbo é transitivo direto. Este não é um adjunto adverbial de negação. Os alunos sabem isso. Sobre o que eu analisar? Isto. Isto não explica qual é a coisa que você não deve esquecer? Olha, aposto é o termo que explica algo sobre seu antecedente. Isto está explicando qual é a coisa? Se ele explica o antecedente, ele é o aposto. Se isto é o aposto de essa oração, então tem oração subordinada substantiva apositiva. E olha o que eu te vou dizer para você. As orações apositivas são as únicas que vão poder acontecer com sinal de pontuação antes do quê? Pode aparecer uma vírgula ou os 2 pontos, quando a oração tiver valor de aposto. Tudo bem? Oração subordinada substantiva. Tomara que você tenha entendido. Óbvio, eu vou parar a live. Você vai poder ver e rever e tornar a ver e ver de novo, ver novamente por 24 horas. Se pintar uma dúvida, fala comigo no direct. Tudo bem? Eu vou sanar a sua dúvida então. Gente, mais uma vez eu agradeço vocês. Obrigado por estar me seguindo, obrigado por estar aqui comigo, ok? A gente vai se ver na semana que vem, sábado que vem tem nova live, tá legal? Ó, vem aí o encontro do Grupo do Bigode aqui em Fortaleza, tá? Eu, Fernando Pestana, JJ, ok? O Fabrício Dutra e o Willer Lira, no dia 23 de junho, no curso Prime. São 550 vagas, tem uma novidade. Hoje chegamos a 280 ingressos vendidos, tá? Palavra da minha diretora Lidiane Coutinho, está sendo um sucesso. Não perde a oportunidade. Vem pro Prime no dia 23 de junho participar desse evento, ok? Grande abraço, tá? E olha aqui, ó, português definitivo e Escola da Matemática. Está no caminho da sua aprovação. Valeu, galera? Grande beijo. Wagner, tomara que tenha dado tudo certo, beleza? Fala comigo daqui a pouquinho. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana e boa semana para todos. Beijo do gordo. Isso é plágio, hein?